Bom, então acabou o nazismo, a Alemanha perdeu a guerra, como nós sabemos. Nessa época, Hannah Arendt já estava nos Estados Unidos, mas em um determinado momento soube-se que um dos carrascos do nazismo, um dos responsáveis pela logística de condução dos judeus para o campo de extermínio, ele tinha sido preso pela polícia secreta israelense. Ele estava na Argentina, foragido, e ele foi preso, né? Na verdade, ele foi sequestrado, ele foi arrancado da Argentina e ele foi levado a julgamento em Jerusalém. Hannah Arendt, então, ela se propõe a assistir esse julgamento, manda uma proposta para uma grande revista lá dos Estados Unidos e ela é enviada para fazer, digamos, a cobertura desse julgamento de Eichmann. E ela, como tinha já uma leitura do que seria o totalitarismo, ela já era uma autora renomada, porque as origens do totalitarismo alcançou um grande êxito, um grande sucesso. Ela estava então ali diante de um personagem que, dentro do contexto daquilo que nós havíamos entendido, compreendido, seria praticamente a encarnação do mal, seria praticamente o demônio, porque se o nazismo foi o mal absoluto, e o mal absoluto é aquele mal que transcende o próprio mal radical que está na natureza humana e que é um mal demoníaco, então Eichmann, que foi o responsável pela logística de deportação dos judeus, ele deveria ser o próprio capeta. E o que acontece é que a Hannah Arendt toma um choque quando ela vai assistir o julgamento, porque ela não vê ali o demônio, ela vê um palhaço. E isso faz com que ela comece a não propriamente rever o que ela tinha escrito, mas a observar novas nuances para as quais ela não tinha atentado, que é o fato de que um sujeito tolo, um sujeito banal, um sujeito que falava sempre através de clichês, um sujeito tosco, que não apresentava um fanatismo, que não apresentava um caráter aparentemente diabólico, que não personificava, né, o demônio, como se esperava, era simplesmente um sujeito qualquer. Isso fez com que Hannah Arendt pensasse sobre esse aspecto, o aspecto da normalidade de Eichmann. Então, ela percebeu naquele sujeito um sujeito obsessivo pela eficiência, um sujeito completamente obediente, e ele se dizia inocente diante da acusação, porque ele dizia que tinha apenas cumprido ordens, que ele tinha apenas cumprido a lei, que ele era um cumpridor da lei, e que ele só podia ser acusado de crime retroativamente, porque apenas retroativamente aquilo que no nazismo era lei tinha se tornado crime, ou seja, o nazismo tinha toda uma estrutura própria na qual ele estava sendo um bom cidadão, obedecendo a Hitler. Então, aquela perspectiva da própria configuração da sociedade totalitária fazia com que aquele sujeito, que em um outro contexto poderia passar como um simples burocrata, como um simples homem de negócios ou como um simples funcionário público, ele estava dentro de uma perspectiva na qual ele se viu no contexto de ser o responsável pela condução de 6 milhões de judeus da morte. E ele não percebia a dimensão disso. Então, nós estamos diante de um ser humano absolutamente banal e comum, que dizia, inclusive, que não tinha nada contra os judeus.
ele não aparentava ter um ódio, ele não aparentava ter um fanatismo, ele não aparentava ser aquele típico nazista, ele aparentava ser um típico homem comum qualquer, como muitos do que nós conhecemos. E isso era o problema. O problema era que Eichmann era assustadoramente normal. Então isso nos leva a pensar sobre a importância da capacidade de julgar e a importância de um pensamento que não seja simplesmente um pensamento técnico, um pensamento pragmático, um pensamento logístico. É preciso que tenha algo a mais nesse pensamento. Esse pensamento ele precisa estar preenchido de ética, de humanidade, de valores. E era isso que faltava. Aí que uma conseguia calcular, conseguia negociar, conseguia ser eficiente. E por acaso, o trabalho dele era enviar judeus para o campo de concentração. Mas ele dizia, eu nunca peguei numa arma, eu não posso ser responsabilizado, eu não mandei matar os judeus, eu simplesmente obedeci, ou seja, ele estava dentro de uma engrenagem na qual ele se achava inocente. E isso faz com que nós pensemos sobre a autonomia e a heteronomia, a questão da obediência cega, não necessariamente a um líder, mas também a uma logística burocrática na qual o sujeito está inserido. Porque o Eichmann, ele era dotado de uma objetividade. E a objetividade muitas vezes é valorizada. Mas nesse contexto, era a objetividade típica dos soldados da SS, que era a capacidade de você falar do campo de concentração como se falasse simplesmente de números. De você entrar nessa estatística macabra sem minimamente despertar um pingo de remorso na sua consciência. Então essa objetividade de não deixar se imiscuir nada de sentimento, nada de paixão, nada de empatia. Ou seja, era um sujeito que tinha um embotamento ético, um embotamento moral, uma incapacidade de se colocar no outro, de ver a dignidade do outro, de perceber o outro. Ele estava simplesmente fazendo aquilo que ia lhe proporcionar galgar uma carreira melhor. Ele era simplesmente um funcionário burocrata, obsessivo, eficiente e servil, como muitos que existem por aí. Então, a gente precisa pensar sobre a nossa capacidade de resistência. A gente precisa pensar se esse nosso pensamento, ele é simplesmente um pensamento lógico, um pensamento instrumental, ou se a gente é capaz de valorar, se a gente é capaz de distinguir o certo do errado. Então, essa perspectiva humanista, ela precisa existir dentro de uma sociedade. Uma sociedade ela não pode se tornar algo meramente tecnocrático, burocrático, eficiente. E muitas vezes a gente esquece disso. A gente esquece que falar de cadáveres simplesmente como números, esquecer a pessoa, esquecer o ser humano, esquecer o sentimento, deixar tudo isso de lado para ter uma objetividade, pode nos levar a ser como Eichmann. Então a gente precisa pensar na sociedade, claro, que tornou possível personalidades obsessivas como ele, mas a gente precisa pensar também até que ponto nós seríamos capazes de oferecer resistência dentro de uma sociedade daquela. Então, o que é que há em nós que faria com que nós disséssemos não? O que é que há em nós que faria com que, diante de uma ordem, nós nos recusássemos? Se nós não tivermos muito nítido, muito claro esses valores, nós não seremos capazes. Se nós nos transformarmos em meras máquinas pensantes, em meras máquinas de ganhar dinheiro,
nós não vamos conseguir dar esse não. Então não é só a sociedade totalitária, é a nossa configuração moral. Então é a forma como nós estamos dispostos no mundo, é a forma como nós conseguimos nos relacionar com o outro. Então é preciso resgatar tudo isso. É preciso resgatar a nossa tradição humanista, é preciso resgatar a nossa tradição de liberdade, é preciso resgatar a nossa noção de pluralidade tão falada pela Hannah Arendt, porque numa perspectiva plural, onde cada indivíduo tem uma visão de mundo, a riqueza dessa concepção de mundo faz com que o nosso pensamento se engrandeça, faz com que a sociedade progrida, faz com que a gente não permaneça dentro de uma ideologia, porque a ideologia ela se choca com a realidade múltipla e facetada dos outros indivíduos. Então a ideologia ela não resiste à pluralidade, ela não resiste à própria verdade, à própria experiência. Então é disso que se trata, de pensar o ser humano na sua inteireza, de pensar o ser humano na sua capacidade de liberdade e de ação comum. Então, de tudo que nós vimos sobre a Hannah Arendt, precisamos então resgatar o projeto dela, que é o projeto de dignidade da política. Política no sentido do espaço comum, da relação com o outro, do pluralismo, do espaço público, de não sermos simplesmente esses sujeitos atomizados, robotizados dentro de uma sociedade massificada, se perguntar sempre pelos meios que nós estamos utilizando para chegarmos a determinados fins e perguntarmos sempre pelo sentido desses fins, para que nós não troquemos os meios pelos fins. Então, entender qual é o sentido da nossa vida e dar sentido a essa vida, olhando sempre para o outro, olhando sempre para o próximo, como nos foi ensinado. Então, um indivíduo que vive só para si, que vive só para os próprios desejos, que vive só para a sua própria satisfação, para o seu próprio gozo, para a sua própria soberba, esse indivíduo ele está fadado a se atomizar. Ele está fadado a se distanciar da sua comunidade e ele, de certa forma, é muito mais vulnerável na sua soberba, na sua vontade de potência, ele acaba sendo vulnerável. Ele está mais vulnerável às ideologias, porque o vazio existencial que o toma faz com que esse buraco só possa ser preenchido ou por algo transcendente ou por uma ideologia que o vai fanatizar. Então, é preciso resgatar o bom senso, é preciso resgatar a amizade, é preciso resgatar o amor, é preciso resgatar os valores que nos trouxeram até aqui. Então, a nossa sociedade, ela tem uma possibilidade muito grande de abertura moral, no sentido de pluralismo, no sentido de fraternidade, no sentido de um progresso muito bem respaldado pelo respeito ao próximo, pelo respeito ao meio ambiente, mas nós sempre estamos propensos também a recrudescer, a fechar, a nos fechar em tribos, a nos fechar em guetos, a nos fechar em ideologias e a ver o outro como um inimigo. Então é preciso cuidar da tentação totalitária. O nazismo ou fascismo, ele não vai aparecer com a mesma farda, com a marca da SS no seu fardamento, não. Ele vai aparecer de outros modos. E a nossa tendência totalitária, a nossa tentação totalitária, ela está em coisas simples, como no fato de você olhar para o outro que pensa diferente de você como um inimigo a ser eliminado. E não como uma outra visão, como uma outra perspectiva que pode enriquecer a sua própria visão de mundo. Então a gente viu que para Hannah Arendt a política é o âmbito da opinião, da doxa, e que essa opinião ela precisa ser enriquecida no contraditório. Então a democracia é isso. A democracia não é isso que as pessoas defendem na tentativa de uniformizar o pensamento ou de calar a boca do diferente censurando. Democracia não é isso. Democracia são as múltiplas vozes, democracia é a pluralidade, democracia é a individualidade e democracia é respeito aos valores humanos.
Então, tudo isso faz parte do pensamento de Hannah Arendt, tudo isso é extremamente atual e tudo isso é algo que está posto para que nós possamos refletir e nos colocar bem, nos posicionar no mundo da melhor maneira possível.